Placar, acredito, 1-0 Cruzeiro. Acertou! Bom, para arriscar um placar aí, vamos lá. 2-1 pro Atlético. É isso aí, segue o líder, hein? Hashtag segue o líder. Olá, essa edição da Bancada Esportiva já está no ar. Vamos destacar a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético recebeu o Flamengo e perdeu por 1-0. Já o Cruzeiro foi a São Paulo e venceu o Santos por 1-0. Vamos começar pelo Cruzeiro. Está aqui o Pedro Paraíso, vai falar com a gente aqui do Cruzeiro e Santos. Cruzeiro e Santos, o que você viu desse jogo? Então, o Cruzeiro foi um pouco diferente daquilo que costuma fazer nos seus jogos. Foi uma equipe que teve a proposta de jogo, foi propositiva, teve o movimento inicial da partida foi do Cruzeiro. Tomou a iniciativa do jogo, aproveitou seu meio de campo mais cadenciador, né, com o Robinho, com o Thiago Neves, e o Rafael Sobis jogou no lugar da Arrascaeta, ou seja, o Cruzeiro foi um time menos veloz, mas que tinha jogadores com mais tarimba, com mais possibilidade de segurar a bola no ataque. E aí aproveitou muito bem disso. O Robinho fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, deixou o Sobis 2 vezes na cara do gol, uma o Sobis falhou numa cabeçada, na outra ele chutou e o Vanderlei fez uma boa defesa. O Cruzeiro foi muito seguro durante a primeira etapa, embora tenha errado muitos passes. O Mano destacou isso na coletiva, que a primeira parte não foi muito boa porque a equipe errou demais, mas mesmo errando muito, o Cruzeiro ainda conseguiu ser um pouco melhor que o Santos no primeiro tempo. Um lance espetacular do Dedé, mais uma vez o Dedé provando que está no auge do seu condicionamento físico, dando indícios a cada dia que passa de que a tendência é só melhorar. Ele saiu muito atrás do Gabigol e conseguiu chegar na frente, conseguiu chegar travando a bola. Foi um lance, foi praticamente um gol do Cruzeiro, aquele lance do Dedé. Fora isso, o primeiro tempo foi basicamente fraco em questão de criação de oportunidades. Mas o Cruzeiro muito compacto, conseguia anular todas as principais jogadas do Santos. O Santos veio para contra-atacar, veio para responder em velocidade, mas o Cruzeiro soube controlar bem, tanto que virou até com mais posse de bola que a equipe paulista. Coisa que o Cruzeiro geralmente não faz. Já na segunda etapa, a equipe voltou sem tantos erros. O Thiago Neves não estava muito inspirado, saiu para a entrada do Raniel, e essa alteração mudou um pouco o panorama do jogo. A entrada do Raniel foi fundamental. Tanto do Raniel, que entrou no lugar do Thiago Neves, primeiro o Raniel jogou aberto pelo lado esquerdo, fez essa função, que o Cruzeiro está precisando muito de ir ao mercado para buscar esse atacante em velocidade pelas pontas. O David ainda recuperando a forma física, o Rafinha machucado, está fora aí por algum tempo, o Arrascaeta foi para a Copa do Mundo, então o Cruzeiro precisa buscar esse jogador em velocidade. Tem o Marcelo da base subindo aí, mas ainda não está 100% pronto. No banco não tinha essa alternativa pelos lados do campo, então o Mano veio com o Raniel, trouxe o Robinho mais para dentro, o Raniel veio jogar aberto pelo lado esquerdo, mas a substituição chave do jogo, por mais que todo torcedor cruzeirense possa discutir a qualidade técnica, mas a substituição chave do jogo foi a entrada do Bruno Silva no lugar do Sassá. Aí o Raniel voltou à sua posição original, voltou a ser centroavante. O Bruno Silva foi jogar aberto pela direita, na sua. O Sobis voltou para o lado esquerdo e o Robinho ficou centralizado. Nisso o Cruzeiro começou a criar, começou a ser mais efetivo, começou a não dar chance para o Santos, dominou as ações do jogo. O Raniel deu uma jogada espetacular, deu chapéu no adversário, deixou o Robinho na cara do gol. O Vanderlei fez uma defesa fantástica, mas na sequência não teve como. Cruzamento do Robinho, o Raniel desvia na primeira trave e o Bruno Silva aparece sozinho no segundo pau para cabecear. É uma jogada ensaiada, dá para perceber pela movimentação dos jogadores do Cruzeiro. O Bruno Silva, ele tá praticamente ali na risca da grande área, na cobrança de escanteio. Ele vem se movimentando, de acordo com a movimentação do Robinho para cobrar, ele vem pisando mais a pequena área. E aí um desvio do Raniel, ele está completamente desmarcado. O Dodô fica olhando só a bola, ele aparece completamente desmarcado. Uma jogada muito bem ensaiada do Cruzeiro. A partir disso, o Santos tentou ir para cima e efetivamente durante o jogo inteiro criou só uma chance.
com o Bruno Henrique, teve um peixe dentro da área, muito perigoso, a bola passou raspando a trave do Fábio. Mas fora isso, o Santos não levou tanto perigo ao gol do Cruzeiro. Mostra o quanto a equipe do Cruzeiro é segura defensivamente. Até agora são 30 jogos na temporada, apenas 15 gols sofridos. É a melhor defesa do Brasil em questão de média de gols sofridos por jogo. Principalmente com o Dedé em campo, a exibição defensiva melhorou muito. Até o Egídio melhorou bastante na marcação. A lateral direita com o Lucas Romero. Agora o Edilson voltando. O Romero entrou no segundo tempo também. Mas com o Edilson voltando, a defesa do Cruzeiro é muito segura. O Cruzeiro tem atacado, mas tem se defendido bem. A defesa está sólida. Como é que você vê essa defesa do Cruzeiro aí? E o Cruzeiro, apesar da defesa sólida, foi o melhor ataque da primeira fase de grupos da Libertadores. O que significa que ter uma defesa sólida não significa você ter um ataque ruim, muito pelo contrário. Te dá uma maior segurança nas partidas. Principalmente nessas competições de mata-mata, na Libertadores, onde o gol fora de casa é crucial, é determinante para o resultado final. Ou seja, o Cruzeiro ser uma equipe que toma poucos gols é importantíssimo para o mata-mata, é importantíssimo você ter essa equipe com segurança para essas competições. E se você for pensar, se o Cruzeiro, quanto menos gols uma equipe sofre, menor é a possibilidade dessa equipe perder o jogo. O pior que pode acontecer para uma equipe que não sofre gols é um empate. Então é uma equipe que tem se portado bem em todos os sentidos, mas defensivamente tem se destacado bastante, e essa é uma das armas do Cruzeiro para a temporada, a segurança e a solidez defensiva. Já o Atlético recebeu o Flamengo no Independência, jogou bem, mas não conseguiu evitar a derrota. Né, Josimar? Cara, foi um jogo de um time só. Só um time propôs o jogo. Só o Atlético quis jogar essa partida, tanto no primeiro como no segundo tempo. O Atlético teve muito mais finalização, muito mais posse de bola, muito mais escanteio, em função que o Atlético propôs o jogo, saiu pro jogo buscando a vitória. O Flamengo não, o Flamengo não quis jogar. O Flamengo estava tentando lances de contra-ataque desde o primeiro tempo com o Vinícius Júnior na correria. Deu sorte, fez o gol, né, uma infelicidade da defesa do Atlético, uma cobrança de escanteio, que todo mundo foi o ataque e deixou só um jogador na marcação, mas o primeiro tempo só deu o Atlético. O Atlético teve mais chance, o Roger Guedes finalizou pro gol uma cabeçada que a bola pegou no travessão. Se aquela bola entra, mudava completamente o jogo. Né? O Alejandro também teve outra chance também. O Alejandro que entrou no lugar do Ricardo Oliveira, que ficou de fora porque estava com a virose. E aquela coisa, o Ricardo Oliveira com 38 anos fez uma falta tremenda, porque é o centroavante nato, é um cara de referência, é o cara que segura a marcação. É um cara que, querendo ou não, ele prende dois marcadores nele, pelo menos dois marcadores nele. E o Alejandro ainda é garoto, tá subindo da base agora, tem muito ainda para evoluir. Não tem esse olhar, essa finalização de um centroavante nato igual o Ricardo Oliveira. Então o Ricardo Oliveira fez bastante falta nesse jogo. Não quer dizer que se ele estivesse em campo até teria vencido, mas com ele em campo o Flamengo teria uma preocupação maior. É tanto que o treinador do Flamengo, né, ficou surpreso com a não escalação do Ricardo Oliveira. Mas no primeiro tempo o Flamengo não teve escanteio nenhum. O Atlético teve, acho que 5 escanteios e mais finalização. No segundo tempo voltou a mesma coisa, o Flamengo recuado, o Atlético propondo o jogo, não mudou nada. E aí, igual eu falei, infelicidade na cobrança de escanteio, a bola sobrou, o Fábio Santos não conseguiu dar um balão mais para frente, a bola sobrou, quicou, o Emerson não conseguiu cortar e o Vinícius Júnior na correria, no contra-ataque, tocou para o Everton Ribeiro que fez o gol. E depois o Flamengo se fechou mais ainda, o Atlético tentou mais chances ainda de gol, não conseguiu reverter, no desespero no finalzinho o Vitor foi para a área para tentar cabecear, a bola até bateu nas costas dele e o Gabriel pegou a sobra e foi no travessão. As mudanças de Thiago Largue não surtiram efeitos no time, isso mostra uma fraqueza do Atlético no elenco. O Atlético precisa se reforçar para a sequência do campeonato? Precisa e deve se reforçar, né? Pelo no mínimo 4 peças, o que eu já falei aqui anteriormente. O Atlético precisa urgentemente de um meia, né? Tem o Casares, mas o Casares é um cara que está muito apagado, não fez nada nesse jogo, nem nos outros jogos não está fazendo nada. O Otero caiu muito de produção. O Atlético precisa de um meia para armar o time, para jogar aquela bola que sai do meia para o atacante fazer o gol, porque o Ricardo Oliveira precisa de um cara para servir ele. Então precisa de um meia, precisa de um lateral esquerdo, porque se o Fábio Santos tomar o terceiro cartão amarelo ou vier contundir, o Atlético não tem reserva para lateral esquerda. Precisa também de um centroavante,
o lugar do Ricardo Oliveira, para ser o reserva do Ricardo Oliveira. Porque igual o Alejandro entrou na partida, até hoje ele é o substituto do Ricardo Oliveira, mas é o que eu já falei. O Alejandro ainda é garoto, tem 18 anos apenas, está subindo agora, profissional, não tem a experiência, não tem o calibre que o Ricardo Oliveira tem, mas é aquilo que o Thiago Larque falou, que precisa entrar em jogos grandes, em jogos importantes para ir amadurecer, ganhar confiança. Tá certo, precisa realmente entrar mais vezes nos jogos para adquirir confiança. Mas num jogo grande desse como o Flamengo, o garoto sentiu, tanto que saiu chorando depois que foi substituído no segundo tempo. Mas se o Atlético não reforçar, cara, o Atlético tem um elenco limitadíssimo. Já falei isso aqui várias vezes. Que o Atlético não tem time para ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque para você ganhar um Campeonato Brasileiro, você precisa de elenco. E o Atlético não tem elenco. Porque, querendo ou não, quando chegar na metade do retorno, algumas peças vão se desgastar, pode ter jogador contundido, pode ter jogador suspenso, e não tem peças para repor. O Ricardo Oliveira ficou fora, então o Alejandro, o time sentiu bastante. Se o Fábio Santos ficar de fora, o Fábio Santos está pendurado. Se no próximo jogo o Fábio Santos tomar um terceiro cartão amarelo, no outro vai colocar quem? Vai ter que improvisar. Tem o Lucas Cândido, que é volante, mas já jogou na lateral esquerda, que eu acho que é ele que deve entrar, caso isso ocorra. Mas o Atlético precisa se reforçar urgentemente. Eu acho que nessa parada agora para a Copa, a diretoria vai se mexer. Eu acho que já está se mexendo, quieta, porque o padrão do Atlético é esse, não divulgar número de contratações, nem quem está especulando. Então eu acho que nessa parada para a Copa, nesse mês, a gente vai trabalhar com nomes e vai trazer alguns reforços aí. E é aquilo que o Thiago Larque sempre fala nas coletivas e eu concordo com ele. Mais do que você trazer jogador para compor o elenco, você tem que trazer jogador de qualidade, para reforçar o elenco e ajudar o time na sequência do Campeonato Brasileiro. Tá certo, se eu vou trazer jogador para fazer número, igual teve uns lá atrás aí, Felipe Santana, Emerson Conceição e outros mais que eu não vou citar o nome aqui, pelo amor de Deus, é melhor nem trazer, é melhor deixar o time do jeito que está aí mesmo e o Atlético tentar fazer um campeonato razoável e tentar ganhar uma vaga na Libertadores. Sequência do Campeonato Brasileiro, a 8ª rodada no meio da semana e a 9ª no final da semana. Cruzeiro está em 10º colocado com 10 pontos, tem a oportunidade de chegar lá nos primeiros colocados? Tem a chance, tem um confronto dificílimo agora contra o Palmeiras. Pegar uma equipe que vem muito pressionada, perdeu em casa para o Sport. A equipe do Roger Machado, o Roger não consegue ter uma sequência boa de atuações, apesar da primeira fase do Palmeiras na Libertadores ter sido a melhor da competição. A torcida pega muito no pé do Roger no desempenho da equipe, na questão do futebol mesmo, futebol apresentado. O Diogo Barbosa não joga, o Guerra não joga, o Borja não joga também. Tem algumas preocupações aí a equipe do Palmeiras. O Cruzeiro precisa aproveitar-se disso, já se aproveitou disso contra o Santos vinha em um momento turbulento, o Cruzeiro foi lá e venceu, precisa também fazer isso com o Palmeiras. Já o confronto fim de semana contra o Ceará, é aquele negócio, o Cruzeiro não pode perder pontos contra essas equipes que vieram da segunda divisão. Apesar do jogo ser fora de casa, ser um jogo aparentemente difícil, é hora de você colocar a bola nos pés, aproveitar da sua experiência de elenco, da rodagem do elenco que o Cruzeiro tem, não se desgastar tanto e conseguir uma vitória. Acredito que dá para o Cruzeiro fazer 6 pontos nessas 2 rodadas que vem, tanto contra o Palmeiras quanto o Ceará. Contra o Palmeiras, acredito naquele 1-0 estilo Mano Menezes. Contra o Ceará fora de casa, chutaria uns 2-0 para o Cruzeiro fora de casa. E eu acredito que no próximo Bancada Esportiva, quem vai estar vendo o adversário do retrovisor serei eu. Já o Atlético na 8ª e 9ª rodada tem a chance de assumir essa ponta da tabela de novo aí, né? Procura o líder ou segue o líder? Não, no momento não, né, Flávio? Deixa falar, ficou bom. Deixa falar, deixa. Quer isso aí, procura o líder, segue o líder? Na segunda-feira pode procurar, né? É isso aí, hein? Cuidado, não. Final de semana que vem nós vamos estar aqui falando. Semana que vem nós vamos estar aqui falando, segue o líder novamente. Mas vai ser 2 jogos difíceis, não vai ser fácil. Né? O Sport, quarta-feira, vai ser um jogo difícil. O Sport sempre é aquela pedrinha no sapato, né, do Atlético. E não vai ser fácil, vai ser um jogo difícil. O Atlético tem que ter tranquilidade, não tem que se afobar. Tem que fazer o que o Flamengo fez aqui, hein? Esperar o Sport vir e tentar sair no contra-ataque, né, para matar o jogo. E o Sport está vindo embalado, porque o Sport ganhou do Palmeiras, então ele quer subir na tabela de classificação, então vai ser um jogo muito difícil, empurrado pela sua torcida. Sempre é difícil jogar com o Sport lá na Ilha do Retiro. Então, mas eu acredito que o Atlético vai fazer um bom jogo e possa sair com a vitória.
Ricardo Oliveira vai voltar, então coloca aí 1-0 o Atlético contra o Sport. A Chapecoense no final de semana de novo, né? Nossa, é o terceiro confronto já contra a Chapecoense, já tá meio que virando uma dor de cabeça o time do Atlético. Mas vai ser um jogo também difícil, né? A Chapecoense acho que vai vir tentando arrancar um empate, porque o Atlético vai jogar em casa, empurrado pela sua torcida. E eu espero que o Atlético também faça um grande jogo e dessa vez consiga fazer gols na Chapecoense, o que não fez na Copa do Brasil, nenhum gol. Espero que o Atlético faça gols na Chapecoense agora e saia com a vitória, né? E se consiga de vez aí no Campeonato Brasileiro. Então coloca aí 2-0 para o Atlético contra a Chapecoense, liderança absoluta, e segunda-feira eu vou estar aqui falando #segue o líder, pode escrever isso aí. Estamos chegando ao fim da bancada esportiva, agradecendo ao Pedro Paraíso e ao Josimar Rodrigues. Até a próxima!